Olá, bom dia. Vamos começar então hoje a nossa última aula desse semestre. A partir de amanhã a gente está de férias, né? E essa última aula é só para dar uma explicação apanhada geral dos exercícios que vocês vão responder do capítulo 7, que se iniciam na página 66. Os primeiros exercícios são do tema ciência e reflexão. Na questão número 1, te pergunta a seguinte questão, te faz a seguinte pergunta. O petróleo é uma substância de origem orgânica, mais especificamente de origem fóssil, que levou milhões de anos para ser formado. Então, primeiro ele está nos afirmando uma coisa. De maneira simplificada, podemos dizer que o petróleo é resultado da decomposição de organismos no passado, sob condições especiais. Agora a minha pergunta. Existem dois produtos derivados do petróleo e a utilização de cada um deles no nosso dia a dia. Muito simples, você cita dois produtos derivados do petróleo e vai explicar, dizer qual que é a utilidade deles no nosso dia a dia. Questão número 2. Ele tem um pequeno texto aqui e depois ele te pergunta na letra A. Pelas informações do texto, é possível saber que tipo de rocha, magmática, sedimentar, metamórfica, que foi estudo das nossas aulas passadas, é o carvão mineral? Justifique. Então você vai responder se é sim ou não e depois vai justificar a sua resposta. Na letra B ele pergunta: quais os problemas ambientais esse tipo de geração de energia provoca? Todas as respostas encontram-se ao longo do capítulo 7. Se você não lembra, você vai ter que reler o capítulo para obter suas respostas. Questão número 3. Preencha a tabela abaixo com utilizações de minérios metálicos nobres citados. Então, o metal, ouro e o ferro. Aí você vai colocar na tabela do lado utilizado, para que ele é utilizado? O ouro e o ferro. Questão número 4. Formule um texto, para você criar um texto com os principais temas citados abaixo que foram discutidos durante o capítulo. Quais são eles? Reciclagem, combustíveis fósseis, poluição ambiental, metais nobres e recursos naturais. Então, você vai elaborar um texto dando ênfase nesses temas aqui que foi proposto, tá? Questão número 5. Além do mau uso, a demanda por esse recurso tem sido cada vez mais devido ao crescimento populacional e à ampliação de atividades econômicas. Quanto à renovação deste importante recurso, não há comprovações sobre o seu aumento. Pelo contrário, sua escassez em algumas regiões do mundo já é uma realidade. O sertão nordestino é um exemplo. Portanto, apesar de renovável, muitos povos sofrem com sua diminuição e futuramente terão sua sobrevivência ameaçada. A afirmação revela preocupação com a escassez de que recurso natural? Qual recurso que toda essa afirmação está dizendo? Questão número 6. Analise a ilustração do mapa do Brasil a seguir. Em quais regiões brasileiras é mais propícia a geração de energia eólica? Então, você vai colocar e aproveite e explique por que é, tá? Questão número 7. Ele dá toda uma introdução, né? E depois ele fala, preencha a segunda lacuna conforme os itens enumerados na primeira, identificando quais recursos naturais são renováveis e quais não são. Então, ele tem aqui, número 1, recursos renováveis, número 2, não renováveis. Então, aí nessa tabela você vai colocando, ouro é número 1 ou número 2? O solo, 1 ou 2? Muito simples, né? Questão número 8, ele faz toda uma afirmação, né? Aí ele fala, tal recurso demanda gastos e técnicas avançadas em sua extração, mas é muito utilizado na produção de materiais como plástico, e também é visto como uma fonte de energia. O trecho acima fala de um elemento retirado da natureza. Qual é esse elemento? É só uma única palavrinha, tá? Questão número 9.
O Brasil é um dos países que apresenta os maiores potenciais hidrelétricos do mundo, o que justifica, em parte, o fato desse tipo de energia ser bastante utilizada no país. As usinas hidrelétricas são bastante elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais corretas do que outras alternativas de produção de energia. Mas vale lembrar que não existem formas 100% limpas de realizar esse processo. Cite uma vantagem e uma desvantagem da implementação de uma hidrelétrica. Certo? 10ª e última questão. Ele vai fazer, tem um texto aqui para você ler, depois ele faz a seguinte pergunta: quais seriam a melhor medida possível para solucionar ou diminuir o problema apontado no texto acima? Então, tem um texto na questão número 10 que ele faz alguns levantamentos e ele cita um problema. Então, na resposta você vai dar soluções para isso, tá? Logo na sequência, para você praticar também, nós vamos ter, deixa eu ver aqui, 10 questões também objetivas de vestibular, né? Então, você leia também, você pratica. Com toda a informação necessária para você responder essas questões estão ao longo do seu capítulo 7. Se tiver alguma outra informação extra, você usa a internet como sua aliada, né, para te ajudar a responder essas questões, tá? Então, hoje é a nossa última aula do semestre, nossa última aula gravada. Foi um prazer estar com vocês até aqui. Espero que isso logo melhore, esse cenário, nossa situação, para que a gente esteja no próximo semestre presencialmente, aprendendo e estudando bastante, tá? Fiquem com Deus, boas férias, mas lembre-se que tem um vírus aí contaminando e infelizmente matando pessoas. Então, nossas férias esse ano é umas férias diferentes, é umas férias contidas. Infelizmente não tem como ficar viajando, fazendo muita festa, aglomerando a nossa família, igual a gente costuma fazer, a gente quer fazer, mas a gente tem que ter paciência e ter muita fé que isso vai passar, tá? Então, até mais e até o próximo semestre.